Olá, sejam bem-vindos ao Raio X Jurídico, o podcast que analisa na prática os riscos jurídicos da sua atuação médica. Eu sou Sandra Lima, médica, pediatra e perita médica federal. Meu nome é Nayara Guimarães, eu sou advogada especializada na defesa de médicos. Sejam bem-vindos. Esse podcast nasceu no encontro entre a medicina e o direito. Eu atuo em perícias médicas junto ao TJMG e na assistência técnica médica também. E conheci a Nayara, trabalhando juntas em processos. E nesses encontros a gente começou a trocar muitas informações, conversar bastante sobre os assuntos dos processos. E a gente percebeu que a maioria dos processos eram instaurados em razão de erros que não necessariamente estavam relacionados com a técnica médica e que podiam ser resolvidos através de implementação de medidas muito simples no dia a dia do exercício da atividade médica. Exatamente, percebemos alguns padrões, de comportamentos que poderiam levar a processos médicos, Por muitas vezes, o médico não compreende, Nayara, os riscos jurídicos, das suas ações. Isso. Assim como o advogado, de direito médico, por muitas vezes não entende as particularidades da medicina na prática. Então, o projeto nasceu justamente para aproximar esses dois mundos, para que a gente pudesse trocar informação e agregar conhecimento para as duas partes. Então, Exato. Aqui estamos. Sim. Percebemos, então, que as nossas especialidades se complementavam, nesse sentido. Então, fazia todo sentido a gente criar esse projeto juntas. Exatamente. Percebemos também uma necessidade de trazer esse assunto mais à tona, porque o objetivo hoje é a gente falar da judicialização e do real tamanho do problema. Então, a gente quer falar aqui sobre um número significativo de ações relacionadas à prestação de serviço de saúde. Um número que só aumenta e que se tornou hoje uma realidade que não pode ser negligenciada. E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo? Por que o número de processos relacionados à prestação de serviço de saúde contra médicos só cresce? E a gente tem percebido nas nossas práticas que o grande percentual de processos não envolve um erro técnico. Sim. Nayara? Sim. Muitos médicos estão sendo processados mesmo sem cometer falhas técnicas, A maioria dos processos estão relacionados à falha na prestação do atendimento médico, o que não necessariamente inclui só a técnica médica. Abrange também a comunicação com o paciente, o dever de informação, preenchimento de documentos e vários outros temas que a gente vai abordar aqui. Isso. E a gente foi percebendo que essas falhas mais comuns em processos são justamente essas, Nayara? A comunicação, o registro adequado, documentação apropriada, às vezes até descumprimento de protocolos institucionais. E a gente percebeu assim, já que os erros são esses, está mais fácil de resolver do que a gente pensava, São erros evitáveis. Vamos falar sobre esse assunto, vamos trazer esse assunto à tona para que os médicos comecem a dar importância para aspectos que hoje eles consideram detalhes, mas que podem gerar consequências muito significativas no futuro. Certamente. E para começar nesse projeto, a gente precisava de dados. Então, agora no mês de fevereiro de 2016, fizemos uma pesquisa, extraímos dados do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Onde estamos, Exatamente, estamos em Belo Horizonte, Então... Vamos a alguns resultados dessas pesquisas, números relevantes que vale a pena a gente falar aqui. Cerca de 520 mil processos estão em trâmite, processos relacionados à prestação de serviço médico. 520 mil processos sobre esse assunto no Brasil. São mais de 89 mil novas ações judiciais por ano, um número significativo. E uma média de 2,56 processos por 1.000 habitantes. Em relação a médicos, os números nos dizem que são cerca de 0,9 processo por médico ativo. Uma informação que nos trouxe surpresa e um certo espanto, Quase praticamente um processo por médico ativo no Brasil. Sim, sem contar os processos, em CRMs,
né? A Sim. gente está falando somente de processos judiciais. Exato. E a tendência é só de crescimento. Os números nos mostraram também que nos últimos 10 anos o número de processos judiciais envolvendo matéria médica na área aumentaram 120%. E a tendência é do crescimento constante. Estima-se que entre 2024 e 2025, dados muito recentes, né, o número de processos aumentou entre 15% e 25%. A roda não para, né? Os processos não param. Isso não é uma percepção nossa, apesar de que todos nós já temos essa percepção de que realmente estão tendo muito processo, mas os dados estão confirmando, é uma realidade. É uma realidade que não pode ser ignorada. Não pode ser ignorada. Exato. Né? Bom, pensando em distribuição regional desses processos, né, só para a gente ter uma ideia, os estados com maior volume de processo hoje são São Paulo e Minas Gerais. Eles concentram o maior número de processos nessa matéria. Isso se explica em parte por se tratarem de estados mais populosos e também pela população ter mais acesso à informação. O Sudeste, né? A região onde as pessoas são mais bem instruídas. Outro dado importante que eu achei curioso trazer aqui é que o Rio Grande do Sul apresenta um número de processos por médico ativo muito acima da média nacional. São 2,3 processos ajuizados por médico ativo. Então, é um número bem superior. Minas, né? Trazendo informação também do estado onde a gente está, são cerca de 55 mil processos em tramitação relacionados à prestação de serviço médico, uma média de 2,6 processos por 1.000 habitantes e cerca de 0,9 processo por médico ativo, se igualando à média nacional, né? Então, o que a gente percebe, né, colegas? Nenhum médico ativo está isento de um processo atualmente. Exato. A gente tem que olhar para isso. Não é fácil, mas a gente tem que olhar para isso, né? É um assunto que ninguém gosta de falar sobre, mas que precisa sim ser enfrentado. Ninguém gosta, né? Agora a gente vai trazer alguns dados para complementação para vocês terem uma ideia melhor do cenário geral. Tá? Em relação às especialidades mais acionadas, eu acho que todo mundo já imagina, né, o que os dados comprovam que a ginecologia e obstetrícia é a especialidade realmente mais acionada. Os dados do CNJ e do TJMG não são muito precisos em relação a essa questão de especialidade, porque não é possível fazer a pesquisa do polo passivo, do réu, pela profissão. Mas a gente consegue ter um parâmetro aí de quais são as especialidades mais processadas pelo dia a dia e pelas matérias, nossas pesquisas lá do B aí, né? Nossas pesquisas secundárias. Existem vários estudos, né? Trazendo esses números, mas não são dados oficiais, né? Isso. Mas o que a gente imaginava se concretizou, né? Que a ginecologia e a obstetrícia é a especialidade mais demandada judicialmente. Em torno de 40% dos processos são dessa área, né? Seguidos das áreas cirúrgicas e ortopedia. Sendo que a cirurgia plástica, que também a gente já esperava, né? Absorve mais ou menos 7% dos processos. Exato. Mas a ginecologia é realmente assustador, né? Sim. Outra questão que também aparece muito em processos são falhas em atendimentos de urgência e emergência em pronto atendimento. Então, também não dá pra gente separar por especialidade, mas eu achei relevante trazer esse dado, né? Que são médicos que não têm uma relação continuada com o paciente, um atendimento pontual ali acaba trazendo problemas, vamos colocar assim. E na minha prática, e na prática da Nayara também, essa realidade, ela se manifesta, sabe? Nos meus trabalhos junto ao TJ, a maioria dos casos em que eu atuo como perita do juízo são de casos obstétricos. Eu posso ter um viés, obviamente, porque eu sou pediatra, né? Eu atuo muito em casos em que teve alguma intercorrência aí no pré e pós-parto, em que haja algum dano, né, à criança, mas a minha realidade é essa mesmo. A maioria dos casos em que eu atuo envolve obstetrícia. Eu observo essa tendência também. A maioria é uma grande parte, não sei se eu posso falar a maioria, mas uma grande parte da demanda do escritório também está relacionada a essa área. Sim. E outro dado muito interessante que a gente notou, né, também dessas fontes, desses estudos alternativos que nós vamos deixar aqui para vocês, né, na referência na legenda. Com a referência, exatamente, relacionado aos gêneros, né? Os autores, ou seja, os pacientes, né, 60% dos autores dos processos judiciais são mulheres, o que é até compatível com a história da obstetrícia, né? Exato. E um dado que realmente chamou atenção.
Quanto aos réus, os médicos processados, cerca de 88% são homens. 88%. Isso nos leva a fazer algumas reflexões, né? A gente começa a pensar, né? Por que essa diferença, né? Por que um número tão exorbitante, né, em comparação com as médicas? Por que os médicos são tão mais processados? A gente até pensa na possibilidade de estar relacionado com a habilidade de comunicação, de boa tratativa, que eu acho que as mulheres têm mais essa facilidade. Espaço de escuta, fala com mais cuidado, acolhimento. Pode ser que esses números reflitam essa característica, né, do feminino. Sim. Nayara, e quanto ao tempo médio de um processo? Como que é isso? O colega é processado, ele vai viver com isso por média quanto tempo? Esses números já são de dados oficiais, né? A gente volta para a parte pesquisas feitas no site do Conselho Nacional de Justiça. A média de duração de um processo hoje no Brasil relacionada a essa matéria é de 2 anos até a primeira decisão definitiva no processo, a primeira decisão do processo, a sentença, e de 4 a 5 anos até a baixa definitiva, ou seja, o encerramento definitivo do processo. Aqui em Minas, essa média é um pouquinho menor, são de 3,5 a 4,5 anos até o encerramento definitivo do processo. Bom, é muito tempo, né? Convivendo com esse problema. É muito tempo sob pressão, né? É muito impacto psíquico, impacto emocional, impacto financeiro, impacto na vida social. São 5 anos convivendo com esse fantasma, né? É muito tempo. Eu sempre falo para os meus clientes no escritório que o processo, ele não é apenas um processo, ele tem um peso emocional, principalmente quando se trata de um profissional médico que claramente não teve a intenção nenhuma de sofrer um processo, não teve a intenção de causar um dano ao paciente. Ele traz um peso muito grande, emocional, que vai acompanhar aquela pessoa durante anos ali. Então, reforça mais ainda a necessidade de cuidado preventivo, né? Do direito preventivo, da organização da sua vida profissional antes do problema surgir e evitar, portanto, que ele surja. Exatamente. Uma questão é a seguinte também, o que vocês devem estar se perguntando, né? O processo, a gente está vendo uma realidade de aumento exponencial de número de processos, a gente está vendo uma realidade de muitos obstetras sendo processados, muito tempo de processo, e o desfecho. Como é que esse desfecho? Qual é a porcentagem de médicos condenados? Bom, aqui em Minas e em São Paulo, a média é mais ou menos a mesma. São 30% dos processos se encerram com condenação do médico, hospital, né, ou profissional de saúde envolvido no tratamento do paciente que se sentiu lesado. Sim. E um estado que apresenta recorde nesse número é de 50%, é a Bahia. Então, temos esse número um pouco mais elevado na Bahia. Ainda que não sejam dados oficiais, porque esses números também fazem parte daquela pesquisa paralela, né, de matérias relacionadas que a gente trouxe, mas ajuda a dimensionar o risco real do problema. E para a gente trazer um pouquinho desta realidade para a nossa realidade, né, a gente resolveu criar a nossa própria pesquisa, né, Nayara? Nossa base de pesquisa, Nossa né? base de dados. Então, explica como é que a gente fez. A gente disparou um formulário, foi em fevereiro, Foi no março? mês de fevereiro de 2026, disparamos o formulário. Fevereiro desse ano, a gente disparou o formulário para vários médicos, a Sandra disparou e eu também, para os que eu conheço. É um formulário anônimo, no qual a gente fez um levantamento de várias perguntas e que nos trouxesse algum direcionamento acerca do perfil e de como essa questão jurídica é vista hoje dentro do meio médico. Esse formulário foi respondido por 230 médicos, acho que mais um pouco, e a maioria de Belo Horizonte, e nós conseguimos esclarecer o nosso cenário e o público que está mais perto de nós. Em primeiro lugar, Gigi, eu queria agradecer. Nós gostaríamos de agradecer todo mundo que participou da pesquisa, foi muito rica. Nós vamos deixar também o link dessa pesquisa para vocês. Quem quiser, né, ver os resultados, são totalmente anônimos, né? E não só nos trouxe muito dado, como vocês nos trouxeram também várias perguntas, vários questionamentos, nos informaram onde estão as dúvidas, né? As dores. Até mesmo para a gente direcionar nosso podcast
para as dúvidas de vocês sermos mais assertivas e podermos auxiliar, né, de alguma forma. Vocês nos ajudaram demais, obrigada. Então, nosso perfil básico do grupo, né? 47%, quase metade, são médicos experientes com mais de 20 anos de profissão, né? E que atuam, em sua grande maioria, na medicina particular. Isso. Em relação à parte processual, a gente tem os seguintes números. 13% já responderam ou respondem um processo judicial. Sim. 5% já responderam ou respondem um processo administrativo no CRM. Ou seja, a gente tem um total de 18% do público que respondeu o formulário já sofreu ou sofre um processo judicial. Sim. Então, isso nos traz a seguinte conclusão. Mesmo entre médicos experientes, que era o perfil majoritário do público que respondeu o formulário, existe o risco e a judicialização das atividades, né, dos atos médicos por eles praticados. Eles também estão expostos, né, à prática médica há mais tempo todos também. Estão. Exatamente. Sim, com certeza. E agora um dado que chamou muito a nossa atenção. Somente 7%, uma grande minoria, né, de vocês, desse público, é um público, né, é um público maduro de medicina privada, só 7% deles acreditam que as suas práticas adequadas por si só os protegem de um processo. Ou seja, é um cenário de insegurança Sim. jurídica que os médicos estão vivendo, né? Apenas Sim. 7% acredita que a técnica é suficiente para protegê-lo. Sim. São bons profissionais que exercem a sua profissão num cenário de insegurança, que não se sentem protegidos no exercício da sua profissão. Muito interessante esse dado. E trazendo esse total cenário de insegurança, a gente quis saber, assim, mas dentro da insegurança, o que te incomoda, né? Onde está a sua insegurança? A gente percebeu Sim. que os top 3 de assuntos, né, que trazem mais insegurança aos médicos: comunicação com o paciente e com seus familiares, prontuário médico, elaboração, enfim, detalhes relacionados ao prontuário médico e processos judiciais. Ou seja, os grandes medos coincidem com os temas mais recorrentes que a gente viu no formulário e também os temas mais recorrentes que a gente vê dia a dia nos processos, no exercício das nossas atividades profissionais, né? Então, a partir dessas respostas, nós elaboramos temas no podcast, porque como a Sandra falou, nosso objetivo é responder todas as perguntas que foram inseridas naquele formulário. Nós vamos estruturar episódios abordando temas para que vocês tenham realmente interesse em nos acompanhar, né? E que sejam informações úteis para vocês. Sim. E o dado que me trouxe mais relevância de todos Conto. Somente, estou até lendo aqui, 47,2% dos médicos, né, que nos responderam informaram que eles nunca receberam nenhuma orientação jurídica, nem mesmo pontual. Meu coração até palpita nessa hora, né? Porque isso é muito contraditório. Exatamente no momento em que os médicos estão num cenário de insegurança, em que eles apenas 7% se sentem seguros no exercício da sua profissão, se baseando apenas na sua técnica médica, né, na literatura, eles não recebem e nunca receberam nenhuma informação, nenhuma orientação jurídica para sanar essa insegurança. Existe um buraco aí entre essas duas informações que a gente busca preencher. Aí que a gente entra, né, Nayara? Exatamente. Por mais que os médicos não gostem do assunto, né, o assunto, o processo, ele está posto na mesa, vocês viram pelos dados, não são dados que a gente pode fechar os olhos, são dados que a gente tem que... Muito relevantes. Muito relevantes, né, e é um assunto que a gente tem que olhar de frente e desmistificar, né? Essa situação precisa mudar, não dá para que os médicos continuem trabalhando dentro dessa insegurança e achar que isso é normal, né? Não é, hoje existem inúmeras ferramentas práticas e simples que podem trazer mais segurança e mais tranquilidade para o exercício da profissão. Sim. E o nosso objetivo no podcast foi exatamente esse, né? Sim. A gente quis criar um espaço aberto de reflexão. Isso aqui é uma conversa informal, é claro que a gente se prepara para estar aqui, mas é uma conversa informal que a gente vai abrir sempre para comentários, dúvidas, para que vocês tragam situações concretas para a gente debater. Nosso objetivo é discutir os temas com calma e fazer
fazer realmente um raio-x das situações sob o ponto de vista jurídico, né, Sandra? Até mesmo para você, colega, né, rever a sua prática médica, ver se está de acordo, né? Ver se você está realmente atuando de uma forma segura, né? Nosso objetivo é de fazer encontros rápidos, diretos, sem juridiquês, porque os médicos, né? A gente não está acostumado com esse tipo de vocabulário, né? Por muitas vezes a Pode gente puxar não... minha orelha se eu exagerar, Vou por favor. puxar. E a nossa função é trazer à tona a prática médica, a realidade médica e como que a gente vai adequar de uma forma, do ponto de vista jurídico seguro, sempre com foco na prevenção. Exatamente. Né? A nossa ideia é entender, analisar um caso concreto, entender o que aconteceu, discutir o que foi feito, o que poderia ter sido feito diferente, o que poderia ter sido melhor, como cada ponto poderia ter sido ajustado e oferecer aconselhamentos práticos, né? Porque não adianta também ficar trazendo aqui soluções jurídicas, teóricas, que são muito hipotéticas, ideais e distantes da realidade. A nossa ideia é trazer, no final de cada episódio, conselhos práticos, estratégias simples que vocês podem aplicar na vida de vocês já no dia seguinte e já começar a ver resultado positivo aí no médio e longo prazo. A gente percebe que a maioria das situações que levaram ao processo, elas realmente poderiam ter sido sanadas, poderiam ter sido feitas de uma outra forma, com pequenas e simples alterações na sua rotina médica. Exatamente. E a gente está aqui para trazer isso. O nosso objetivo não é gerar medo, apesar de que esses dados geram medo mesmo, né? O processo por médico é assustador, mas o nosso objetivo não é gerar medo, é gerar um momento de reflexão. E mostrar o tamanho do problema, né? Mostrar o tamanho que é o título do episódio. Exatamente. Né? Nayara, o que a gente vai trazer nos próximos episódios? Pois é, temas recorrentes baseados nas respostas que vocês trouxeram no formulário, mas nos próximos episódios teremos prontuário médico, vamos falar sobre isso. Sim. Vamos falar sobre expectativa do paciente, que foi um tema que veio também em peso, né? Nas respostas do formulário. Vamos falar sobre comunicação com o paciente e familiares, principalmente através de WhatsApp e outras ferramentas de comunicação instantâneas. Vamos falar sobre inteligência artificial no atendimento médico, uma ferramenta polêmica. Uma ferramenta que pode ser útil. E em todos os episódios, como a gente já mencionou aqui, buscaremos trazer conselhos práticos e objetivos para vocês. Então, a gente vai fechar aqui com um resumo, né? A gente gosta de fechar com um resumo também do que a gente falou. Para ficar... Vou começar. Então, o que a gente disse hoje aqui de importante, né? Que a judicialização médica cresceu muito nos últimos anos. A tendência é crescer, tá? Lembrar que nem todo processo nasce de um erro técnico, mas quase todo processo nasce, né, de um erro de alinhamento de expectativas, né? Não é isso? O médico, por muitas vezes, ele desconhece que algumas ações suas não o protegem juridicamente, né? Ele não conhece as consequências jurídicas dos seus atos, por vezes, assim como o advogado desconhece a nossa prática, então, às vezes, gera um descompasso aí, né? O que mais nós falamos? Acho que um ponto interessante, pegando esse gancho que você trouxe, sobre o médico não conhecer a realidade jurídica, né, e as possíveis consequências jurídicas dos seus atos, é interessante pensar também que o juiz não conhece a realidade médica, não está ali dentro do consultório, não está perto do fato, então a documentação precisa ser elaborada exatamente para trazer essa consciência, esse cenário para quem um dia pode, esperamos que não, mas que pode te julgar, né? É outro ponto interessante que eu acho que a gente não pode deixar de reforçar, é que existem falhas e falhas recorrentes em processos que a Sandra vê todo dia, que eu vejo todo dia, que poderiam ser evitadas com medidas simples e que a gente fala assim, meu Deus, eles precisam saber disso, né? Sim. Para terminar, a gente viu também que muitos médicos não têm uma orientação jurídica, mesmo que pontual, apesar deles estarem, segundo os dados, né, trabalhando sob um sentimento de insegurança jurídica, né? Que o raio-x jurídico nasceu para trazer essa ponte entre a medicina e o direito e ajudar você, médico, né, a fazer sua atuação médica de uma maneira
segura do ponto de vista jurídico. Exatamente. No próximo episódio, vamos abordar o tema prontuário médico. Finalizamos por aqui? Mais alguma coisa? Acho que abordamos tudo, né? Isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vocês podem deixar, né, suas dúvidas, comentários aqui na plataforma. E compartilhem também, esse conteúdo com quem vocês acharem que possam se interessar, médicos que também precisam se informar sobre isso. Sim. E nos sigam no Instagram, @raioxjurídico. Esperamos vocês para o próximo episódio. Até lá. Até. Obrigada.